Hora de conversar com Dora Kramer, depoimento importante hoje na CPI da pandemia. Dora, bom dia para você. Bom dia. Bom dia, Megali. Bom dia, Carla. Bom dia, todo mundo. Dia importantíssimo hoje na CPI, né? Vamos ouvir o Roberto Dias, que está sendo conhecido como o homem da propina. Por quê? Porque foi ele que, naquele encontro relatado pelo Luiz Dominguete, o PM que negociava vacina nas horas vagas, fez uma proposta de recebimento de propina. E foi ele também que apontado, pelo funcionário Luiz Miranda, Luiz Ricardo Miranda, pressionou, foi um dos que fizeram pressão sobre ele para a liberação da importação da vacina Covaxin. Ô, Dora, vamos falar. Bom, só pincelamos aqui a CPI da pandemia porque a gente tem que falar do André Mendonça, né? Eu citei um pouco mais cedo a conversa com o Rodrigo Aidar sobre a volatilidade, né, desses nomes que são apresentados, e aí o Aidar me mandou mensagem falando que, olha só, para ilustrar a conversa com a Dora Kramer, aquela história do almoço, né, de que um indicado teria entrado no almoço, ministro, e saído já desconvidado, né? Educadamente desconvidado. Ele está dizendo, foi a história do Heleno Torres, que entraria na vaga do ministro Aires Brito, mas aí depois desse almoço ele já saiu desconvidado. Em abril de 2013, quem entrou naquela vaga foi o Luiz Roberto Barroso. Então, será que a gente pode contar, Dora, com o André Mendonça como ministro do STF, ou em um segundo tudo pode mudar? Bom, primeiro render minhas homenagens à memória e ao capital de coisas do Rodrigo Aidar, né? Porque eu não lembrava dessa história e é uma história muito boa. Olha, pode mudar agora, a coisa caminhou, até numa conversa outro dia aqui na Band com o Rodrigo, a gente falava sobre isso, eu disse, olha, tudo indica que vai ficar essa indicação para agosto. Realmente, a indicação oficial não foi feita agora, mas ele fala numa reunião ministerial, evidentemente que o presidente sabe que isso vai, digamos assim, vai vazar, né? E depois tem mais o seguinte, é o périplo que o André Mendonça já faz pelo Senado para dirimir ali, desfazer uma resistência que existe contra ele. Claro que tudo sempre pode mudar. Gente, lembra do Nunes Marques, que ninguém esperava? Ninguém nunca tinha ouvido falar do Nunes Marques. Era o André Mendonça, esses aí que estão na roda agora, e de repente veio esse Nunes Marques. A diferença é que naquela ocasião o presidente não tinha feito essas manifestações assim tão assertivas em favor de um nome, né? O Nunes Marques ficou ali em segredo. Agora, e dessa vez não, o André Mendonça está na roda. Agora, a gente sabe que esse negócio de entrar na roda significa também que você está ali submetido à chuva e ao vento, né? Às intempéries. Por isso que aí, isso que a Carla colocou, essa possibilidade de tudo mudar, sempre existe. Me pareceu assim que ele está fazendo um teste para ver se o André Mendonça consegue desfazer essa resistência do Supremo e aí ter a garantia da aprovação, uma garantia prévia, ou se não consegue, aí sacaria outro nome, Augusto Aras é outro que ronda essas especulações. Até porque, e por que esse afã de evitar uma não aceitação, uma recusa do Senado? Porque seria uma derrota, a situação do governo já não está uma maravilha, né? No Senado, onde transcorre a CPI também. Seria uma derrota sem precedentes, porque o que a gente tem de recusa de ministros para o Supremo, isso remonta ao início da República, ao século XIX, portanto, o governo do Deodoro, né? Então, seria algo assim completamente inédito. Por isso, esses cuidados todos. Mas, pelo que eu estou sabendo, o André Mendonça está conseguindo fazer ali um circuito razoável, já aplacando algumas resistências. E, bom, o que se diz
é que ele, no fim, será aprovado. Agora, esse tipo de coisa não dá para a gente cravar como certo, né? Mas é provável que seja, não é um nome que sofra tantas resistências, até porque ele é bem visto no Supremo Tribunal Federal. Agora, Isso, embora seja o Senado que vote, tem alguma influência, não resta dúvida, nenhum senador quer ficar mal no STF. agora Dora, eu sei que é um exercício meio de futurologia, mas tem um faro político também, e esse você tem bastante, né? Não são poucos os que acreditam que o novo ministro, ao chegar ao STF, né, reivindicará para si alguma autonomia. O que eu quero dizer com isso? Não será um ministro necessariamente bolsonarista, não terá a mesma fidelidade canina que tem demonstrado até agora Nunes Marques, não seria da personalidade do novo ministro. O Reinaldo até usou o termo mais cedo, o Fachin do Bolsonaro, né, se referindo a Luiz Fachin, que foi indicado por Dilma, mas esteve longe de ser um ministro petista no Supremo, foi relator do Petrolão e coisa e tal. O que seu faro diz a respeito do novo ministro, Dora? Eu não vou aplicar o faro, não. Eu vou aplicar o histórico, que eu acho bem mais confiável do que o meu faro. De fato, isso é algo que não é incomum. E eu vou mais para trás, além do Fachin, né? A gente viu todas as indicações do PT, dos governos do PT, muitas indicações, me foge agora o número, mas foram várias. E uma das ideias era que no julgamento do processo do Mensalão estaria tudo dominado. E não esteve, né? Joaquim Barbosa, que comandou, foi relator daquele processo, todo mundo se lembra como é que foi a atuação dele. Rendeu a pecha de traidor, né, no PT. O Fux, a mesma coisa, Luiz Fux. Então, há essa coisa de uma autonomia, há uma possibilidade, há um histórico de quando o ministro chega lá, ele está de posse, ele não é demissível, ele tem garantia até os 75 anos, até a aposentadoria compulsória, então ele não necessariamente, ele não depende do governo. Agora, era uma hipótese que se aventava também, falava-se disso, com relação ao Nunes Marques. E pelo histórico das decisões dele, não é isso que vem acontecendo, ele vem se mantendo fiel. Pode ser pelo seguinte, que a convicção dele combina com a do presidente Jair Bolsonaro. O que torna um pouquinho diferente em relação a André Mendonça é que ele tem uma proximidade, embora seja evangélico, e aí tem um ponto de intersecção com o presidente, ele já tem, por exemplo, ele tem uma belíssima relação com o Dias Toffoli. Ele foi assessor do Toffoli na Advocacia Geral da União em governo do PT, quando o Toffoli era advogado-geral da União. Então, isso coloca ali um ingrediente que poderia separar as suas convicções pessoais das convicções da visão de mundo do presidente. Mas é verdade isso. Eu acho que não é uma regra que a gente possa tomar como algo imutável, mas é algo que o histórico nos conta que há grande chance, não é algo que a nomeação do ministro do Supremo corresponde necessariamente às atitudes, às decisões que esse ministro do Supremo terá ao longo da sua trajetória no tribunal. Eu confesso que eu sou um otimista, né, para esses assuntos, mas não é um otimismo tolo de poliana, não. É uma crença nas instituições. Eu sempre acredito que a cadeira muitas vezes faz o homem. No caso, a toga pode fazer o homem. E eu sei que isso não funciona, não é nem toda hora, é quase nunca, né? A cadeira presidencial não faz o estadista, e a gente tem um STF muito problemático, mas eu mantenho a minha crença na instituição, né? Que a pessoa vai se moldar à instituição, Dora.
Eu estou com você, acho isso, não gosto desse catastrofismo engajado, entendeu? Que aí vamos ser aqui pessimistas para nos mostrar engajados. Não gosto, né? Acho que a não crença, a desmoralização das instituições só serve a quem está querendo desmoralizá-la, né? E te digo, a cadeira não faz o homem, Megali, mas o estilo faz, né? Então, por isso, o estilo, né, faz o homem. E a gente tem um exemplo disso hoje, diariamente, na presidência da República. É isso. E Dora Kramer volta amanhã com outros comentários. Beijo pra você, Dora. Até. Tchau, até amanhã.